Tá difícil entender toda essa bagunça do multiverso da Marvel? Calma, respira. Afinal, o que é o multiverso? E o que você realmente precisa saber para não se perder nos próximos filmes do estúdio? Vem comigo que eu te explico tudo sobre a linha do tempo do multiverso da Marvel de um jeito simples e direto. Mas antes, se você ainda não viu a Saga do Infinito, aquela história do Thanos e da Joia dos Vingadores, clica aqui no card em cima, tem um resumão completo com todos os acontecimentos do MCU até aqui. Se você já viu, bora continuar. O multiverso é a ideia de que existem vários universos paralelos, cada um com sua própria versão de heróis, vilões e histórias. Ou seja, o Homem-Aranha que você conhece pode existir em outro universo com outro rosto, outra vida e até outros poderes. Mas de onde vem essa ideia? Bom, na base de tudo, o multiverso é inspirado em teorias da física e da ficção científica, como a teoria das cordas, que sugere a existência de múltiplas dimensões. O princípio da incerteza quântica, onde eventos podem ter resultados diferentes e cada resultado pode existir em um universo separado. E a teoria dos mundos paralelos, onde toda escolha cria uma ramificação, um novo universo. Mas atenção, na ciência real isso é hipótese, já na ficção e na Marvel a realidade está dentro da história. A Marvel começou a brincar com isso nos quadrinhos, lá nos anos 60 e 70. Os criadores perceberam que podiam contar diferentes versões das histórias sem mexer na linha principal. Assim surgiram os chamados universos alternativos. Entre os exemplos mais famosos estão o Homem-Aranha de 2099 e o Miles Morales, e até o Wolverine Zombi, todos vindo de realidades diferentes. A saga multiversal. Agora que você já sabe o que é e de onde tiraram a ideia de multiverso, vamos explorar toda a linha do tempo que envolve essa grande saga dos cinemas. Loki. Começamos com Loki. O Loki que apareceu na Viagem do Tempo de Vingadores Ultimato foi capturado pela TVA, a Autoridade de Variância Temporal. Eles são responsáveis por proteger a linha do tempo sagrada, que é o universo do MCU como conhecemos. Eles eliminavam qualquer linha do tempo alternativa ou universo que surgisse. No final da primeira temporada, descobrimos que uma variante de Kang, chamada Aquele que Permanece, estava por trás da TVA. Ele derrotou suas outras variantes e encerrou a guerra multiversal que ameaçava toda a existência. Uma grande guerra com cada variante lutando para preservar o próprio universo e aniquilar os outros. Eu encerrei a guerra multiversal. Ele queria que Loki e Sylvie assumissem o seu lugar, mas a Sylvie recusou, empurrou Loki por uma porta temporal de volta para a TVA e matou Aquele que Permanece. Assim, o multiverso foi reiniciado. A segunda temporada começa logo depois. Descobrimos que Aquele que Permanece tinha uma medida de segurança, o tear temporal, um dispositivo que transforma todos os ramos do tempo em uma única linha do tempo. Loki, Obi e Mobius tentam expandir o tear com a ajuda de uma nova variante de Kang, o Victor Timely, para permitir que todas as ramificações continuem existindo e não só a linha do tempo principal. Mas, após muitas tentativas, Loki descobre que a única maneira de salvar toda a existência é destruir o tear e ocupar o seu lugar. Loki salva o multiverso e dá a todos a chance de lutar contra Kang e suas variantes e outras ameaças. Agora, qualquer filme ou série não produzida pelo estúdio Marvel pode existir dentro do multiverso. Sendo assim, todos os filmes dos X-Men da Fox, os filmes do Quarteto Fantástico e tudo que você lembrar aí que foi feito fora da Marvel, agora é parte do MCU. What If? Em What If, exploramos essas novas realidades junto com o Vigia. Conhecemos os Vigias em Guardiões da Galáxia Volume 2, mas agora seguimos o Ato, o Vigia. Cada episódio mostra uma história nova ou uma versão alternativa de uma já conhecida, como Peggy se tornando a Capitã Carter. Para nossa história do multiverso, precisamos entender que a primeira temporada termina com o Tron do Infinito descobrindo o Vigia, lutando com ele e conhecendo o multiverso, o que leva à formação da equipe chamada Guardiões do Multiverso. Um pouco de hidromel, que maravilha. Agora melhorou. Um sábio feiticeiro certa vez me disse que enfrentar a morte faz parte do plano. Enfrentar a morte é conquistar o maior medo do desconhecido, do espaço vazio, do fim de todos os sims, o nada sem sentido e a vasta abertura do infinito e o seu... Já fez o suficiente, doutor. Aos guardiões do... Do multiverso! Multiverso. Do multiverso!
A segunda temporada termina com o Doutor Estranho Supremo enlouquecido, tentando restaurar seu universo e coletar seres de todos os outros. Vemos uma versão parecida com esse Doutor Estranho em Multiverso da Loucura. Apesar de não ser o mesmo universo, as histórias dele se parecem bastante. Em What If, ele é derrotado por Capitã Carter e Kahori. A terceira temporada termina com a escolha de Watto como novo Vigia e com a Capitã Carter, Kahori, Bird e Tempestade Thor, fazendo também esse juramento e se tornando vigias. Dessa animação aqui, você precisa entender também que as alterações que o Vigia faz nas histórias que ele observa não mudam a linha do tempo daquele universo, mas cria um novo, com as ramificações. WandaVision. A série conta a história das consequências de Vingadores Guerra Infinita. Após ser apagada pelo Blip por 5 anos e lutar contra Thanos logo quando voltou, a Wanda está lidando com o luto e, acidentalmente, cria o Rex. Uma espécie de cúpula que distorce a realidade e faz com que Wanda viva uma realidade ideal. O excesso de magia utilizada ao mesmo tempo nesse momento atrai a Agatha Harkness, uma das mais antigas bruxas que, inclusive, teve muita colaboração durante a história, afundando o Titanic, por exemplo. Ela quer dominar a magia do caos da Wanda. Agatha revela que, segundo Darkhold, os poderes da Feiticeira Escarlate superam os do Feiticeiro Supremo. E, além disso, ela conta também que a Feiticeira Escarlate é um ser destinado a governar ou destruir o multiverso. A Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Ela não tem coven, não precisa de encantamento. Eu não sou uma bruxa, eu não lanço feitiços, ninguém me ensinou magia. O poder dela é superior ao do Mago Supremo. O seu destino é destruir o mundo. Elas lutam e Wanda finalmente assume seu destino como a Feiticeira Escarlate. Nas cenas pós-créditos, ela começa a estudar o Darkhold. Nessa série também a gente conhece a Monica Rambeau, uma cientista sobrinha de Carol Danvers, a Capitã Marvel. Ela entra no Rex, da Wanda, entra no Rex para investigar e acaba ganhando superpoderes. Homem-Aranha sem volta para casa. Esse filme é o primeiro contato do universo que conhecemos, 616, com o multiverso de fato. Peter Parker lida com as consequências do filme Longe de Casa após sua identidade ser revelada. Ele pede ao Doutor Estranho que faça todos esquecerem que ele é o Homem-Aranha. O feitiço dá errado e vilões de outros universos que sabiam que Peter era o Homem-Aranha são puxados para o MCU, junto com outras 2 versões do Homem-Aranha. A teoria das cordas, realidade multidimensional, deslocamento de matéria, tudo real. Eu sabia. Os 3 se unem para curar os vilões e devolvê-los aos seus universos. Doutor Estranho lança um feitiço que faz todos esquecerem que Peter Parker existe, inclusive ele mesmo. O feitiço do Doutor Estranho também acaba trazendo Venom e Ed para o MCU, mesmo que por um instante. Um pedaço do simbionte permanece na linha do tempo, mesmo Venom sendo devolvido para o seu universo de origem. Nada mais é o mesmo depois desse filme. Inclusive o Doutor Estranho fica bem esquisito depois disso. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Doutor Estranho começa a ter pesadelos, que descobrimos que na verdade são vidas de suas variantes. Com monstros gigantes eu consigo lidar, mas o que me preocupa é que ontem à noite você estava no meu sonho comigo. Aquilo não era um sonho. Era outro universo. Eles salvam uma jovem chamada América Chaves, que tem o poder de viajar entre universos. Wanda, corrompida pelo Darkhold, está atrás dos monstros que a perseguem. Ela quer os poderes da América para poder reencontrar os seus filhos em outro universo. Wanda mata os Illuminati na Terra 838 e tenta dominar a América. O Strange usa o Darkhold para possuir o seu próprio cadáver e deter a Wanda. A América aprende a controlar os seus poderes e mostra a Wanda o medo nos olhos de seus filhos ao vê-la como um monstro. Wanda então se sacrifica e no fim, Strange desenvolve um terceiro olho por ter usado o Darkhold. Nesse filme aqui, nós somos apresentados ao conceito de incursão. Steven, sua chegada aqui confunde e desestabiliza a realidade. Quanto maior a pegada que você deixa para trás, maior o risco de uma incursão. Incursão? Uma incursão ocorre quando a barreira entre 2 universos enfraquece e eles colidem, destruindo um ou ambos inteiramente.
E vemos também que o Doutor Estranho é, na verdade, o maior perigo para o multiverso, por causar muitas incursões. Na cena pós-créditos, ele conhece a Cleia, que o avisa sobre uma incursão causada por ele, cena que ainda não tivemos o desfecho. Doutor Estranho, Eu posso ajudá-lo? você causou uma incursão e vamos consertá-la. A menos que esteja com medo. Tadinha. Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. A família de Scott é puxada para o reino quântico após a Cassie criar um dispositivo que envia sinais para lá. Eles então são levados presos por Kang, o Conquistador, e MODOK. Janet, a Vespa original, revela que em seu tempo presa no mundo quântico, ela conheceu Kang e o ajudou a restaurar o seu núcleo de poder antes de descobrir quem ele realmente era. O Quantum Kang foi banido no multiverso para um mundo quântico, porque ele queria massacrar o Conselho dos Kangs, para que ele fosse sua única versão existente. Com a ajuda de formigas super inteligentes e MODOK redimido, eles lutam contra Kang. Scott e Vespa aparentemente derrotam ao jogá-lo em seu próprio núcleo de poder. Mas será que ele morreu mesmo? No fim, Scott se pergunta se fez a coisa certa, e se matar Kang pode ter condenado o multiverso. Na cena pós-créditos, nós vemos um conselho de Kangs planejando conquistar o multiverso. Eles estão começando a tocar o multiverso. E se deixarmos, eles irão tomar tudo o que construímos. Esse Kang que Scott aparentemente matou queria eliminar suas variantes para evitar a destruição de toda a existência. A mesma visão daquele que permanece. Ou seja, Scott pode ter encerrado esse ciclo, e agora restam apenas os Kangs maníacos. As Marvels. Tudo começa quando um colapso nas fendas do espaço-tempo faz com que as três heroínas Capitã Marvel, Monica Rambeau e a Miss Marvel comecem a trocar de lugar toda vez que usam seus poderes. Elas descobrem que isso está ligado ao bracelete antigo da Kamala Khan, a Miss Marvel. E esse é o mesmo artefato misterioso que apareceu na série. Esse bracelete, ao que tudo indica, está conectado a uma tecnologia cósmica que rompe barreiras entre dimensões. A vilã da vez é a Dar-Benn, uma Kree que está usando o artefato semelhante para abrir portais entre mundos e tentar restaurar o planeta Hala, destruído por conflitos anteriores. No meio disso tudo, as Marvels enfrentam uma ameaça que vai além de um vilão, a própria instabilidade do universo. No final do filme, a Monica Rambeau entra num desses rasgos espaciais causados pelo bracelete, uma fenda dimensional, e fica presa em outro universo. Lá, ela acorda em um lugar onde sua mãe ainda está viva, mas como outra pessoa. E ao lado dela está ninguém menos que o Fera dos X-Men, interpretado por Kelsey Grammer, o mesmo ator dos filmes dos X-Men da Fox. Mãe? 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 Eu senti tanto a sua falta, mãe. Sentiu falta de mim? Me desculpa. Ok. Olha pra mim. Como está a visitante misteriosa? Ela tá um pouco desorientada. Onde é que a gente tá? O que aconteceu comigo? Esperávamos que você nos dissesse. Só sabemos que a binária a encontrou. Minha teoria? De alguma forma você passou por uma fenda no espaço-tempo. Você está numa realidade paralela à sua. O que, é claro, é impossível. Isso confirma que a Mônica foi parar em outro universo, onde os mutantes existem, ou seja, uma realidade paralela dentro do multiverso da Marvel. Nesse filme, entendemos que o bracelete da Kamala pode ser uma tecnologia multiversal, talvez até ligada a joias do tempo ou tecnologias dos celestiais. A troca de lugar entre as heroínas lembra o efeito da colisão de realidades, as incursões, mencionadas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A presença dos X-Men mostra que o multiverso está sendo usado para introduzir personagens de outros estúdios do MCU. A cena pós-créditos conecta The Marvels diretamente ao futuro dos Jovens Vingadores, sugerindo que Kamala Khan pode liderar uma nova equipe, algo que pode atravessar diferentes realidades no futuro. Deadpool e Wolverine. Depois dos eventos de Deadpool 2, o
Wade Wilson passou a usar um dispositivo de viagem temporal do Cable para brincar com a linha do tempo, como bem entendia. Em uma dessas viagens, ele acabou indo parar na Terra 616, o universo principal do MCU, e até tentou entrar para os Vingadores, mas recebeu um belo não do Happy Hogan. Sem convite, ele retorna à Terra 105, seu universo de origem. Durante a sua festa de aniversário, a TVA, a Autoridade de Variância Temporal, aparece. O agente Paradoxo dá uma notícia bomba. O universo de Deadpool está se deteriorando porque o ser âncora daquela realidade, o Wolverine, morreu. Nos eventos do filme Logan. Sua âncora morreu em um ato de autossacrifício tão épico que deixou a linha temporal inteira arrepiada. Estou me referindo, é claro, ao Logan, o Wolverine. Paradoxo oferece transportá-lo para a Terra 616, mas isso exigiria abandonar sua amada Vanessa e seus amigos. Além disso, a TVA quer usar um tal destruidor temporal para eliminar a Terra 105 rapidamente. Deadpool, obviamente, rouba o dispositivo e sai numa missão: encontrar um novo Wolverine. Preciso que você venha comigo. E você quem é? Olha só, é todo peludinho. Cravou a aterrissagem, amiguinho? Cravou sim, mas igual os quadrinhos. Que Wolverine mais bonitinho. Pode cortar pra montagem, meu querido. Opa! Parece que tá tudo pegando fogo. Você tem um dragão? Sabia que você tem maior cara de âncora? Eu gostei. Isso aí. Esse aí parece seu pacote completo. Olá. Eu só tô fazendo testes para âncoras. Você vai precisar de um pouco de óleo de coco. Que porra é essa? Depois de encontrar diversas versões alternativas do mutante, Deadpool finalmente traz uma delas até a TVA, mas os dois acabam sendo podados e enviados ao vazio, um lugar onde tudo que a TVA deleta vai parar. Lá, eles cruzam com Chris Evans, mas não como Capitão América. Ele é o Tocha Humana dos filmes antigos do Quarteto Fantástico. O vazio está cheio de rostos conhecidos, os esquecidos. Dentes de Sabre, Sapo, Pyro e até a terrível Cassandra Nova, a irmã gêmea do Professor Xavier, que foi podada ainda bebê pela TVA. Após escaparem, spoiler, o Tocha Humana não teve a mesma sorte, Deadpool e Wolverine encontram a X-23, Blade, Elektra e Gambit. Esse último vindo de um filme que nunca chegou a ser lançado. Junto, eles enfrentam Cassandra Nova e conseguem escapar, abrindo um portal. Ao invés de eliminá-la, poupam sua vida acreditando que podem quebrar o ciclo da TVA. De volta à TVA, a dupla tenta impedir Paradoxo e o uso do destruidor temporal, mas Cassandra descobre o verdadeiro poder do dispositivo e planeja apagar o multiverso inteiro, mantendo só o vazio como universo ideal. Deadpool e Wolverine enfrentam então a Corporação Deadpool, formada por múltiplas versões alternativas dele mesmo, a serviço de Cassandra. Hora da Uzi, baby. Pensa rápido! Acho que fui atingido. É o caos total. No fim, eles conseguem detê-la e impedir a destruição multiversal. A agente B-15 informa que o universo de Deadpool foi salvo, mas ainda não se sabe o destino de seus amigos. Ele pede ajuda para resgatá-los do vazio e ela promete tentar. Wolverine decide ficar nesse novo universo, abrindo espaço para o seu futuro no MCU. No último momento, vemos Laura, a X-23, jantando com eles, dando a entender que os amigos de Deadpool foram finalmente resgatados. E o que isso significa para o multiverso? O filme expande a TVA e mostra como realidades inteiras estão colapsando por causa da instabilidade temporal. Deadpool se torna um personagem central no multiverso, tendo cruzado diferentes realidades e enfrentado uma ameaça que poderia apagar tudo. A introdução de personagens como X-23, Blade, Elektra e até versões descartadas da Fox indica que o MCU está reunindo peças de diferentes estúdios. O conceito de ser âncora pode ser importante para explicar as incursões que devem dominar a próxima saga da Marvel. Capitão América Admirável Mundo Novo. Depois dos eventos de Falcão e o Soldado Invernal, o Sam Wilson finalmente assume o escudo e o legado de Steve Rogers, mas em Capitão América Brave New World, ele precisa provar que é mais do que digno do título e ainda lidar com ameaças que podem afetar todo o mundo. E
talvez o multiverso. O filme acontece depois de Invasão Secreta e da série de Falcão e o Soldado Invernal. Agora, o mundo está instável politicamente, cheio de tensões entre humanos, supersoldados, Skrulls e até seres de outras realidades. Sam Wilson tenta manter os ideais de liberdade, justiça e união, mas percebe que carregar o escudo é apenas o começo. Quem retorna aqui é o Samuel Sterns, o cientista que apareceu em O Incrível Hulk de 2008, interpretado novamente por Tim Blake Nelson. Naquele filme, ele foi contaminado com o sangue do Hulk e agora retornou como vilão líder, um vilão com inteligência sobre-humana que pode manipular mentes, dados e até energias relacionadas à radiação gama. Mas o mais interessante, ele pode ter acesso à tecnologia interdimensional ou estar ligado a experimentos da Inteligência Suprema Kree, a TVA ou até mesmo o programa Arma X, de onde vieram Wolverine e Deadpool. Apesar do foco político e terrestre, Brave New World pode ser o ponto de virada entre realidades paralelas e o MCU de verdade. Isso porque o líder pode estar tentando abrir fendas dimensionais com a tecnologia Gama. Presidentes, governos e heróis alternativos podem surgir como variantes, reforçando a ideia de que há múltiplas terras com diferentes Capitães América. O filme pode trazer conexões diretas. Sam pode descobrir que ser o Capitão América não é apenas proteger uma nação, mas toda uma realidade. Thunderbolts. Após escândalos envolvendo Valentina Allegra de Fontaine e a empresa secreta Oshis Corp, os Thunderbolts, Yelena Belova, Soldado Invernal, o Agente Americano, Guardião Vermelho, Treinadora e Fantasma, são enviados em uma missão que acaba sendo uma armadilha. Val quer eliminá-los e capturar Bob, um experimento da Oshis Corp que tentou criar um novo super soldado como Capitão América, só que maior e melhor. O problema é a mente quebrada de Bob, que gerou com isso tudo não só um super-herói indestrutível chamado Sentinela, mas também uma entidade destrutiva chamada Vazio. É uma dupla personalidade que o cara tem. Durante a fuga, a equipe descobre que Bob é uma ameaça cósmica e Val pretende usá-lo como arma. A missão vira uma luta pela sobrevivência, enquanto enfrentam soldados, memórias traumáticas e o próprio Vazio ganhando forma no mundo real. No final, Bob recupera o controle e os Thunderbolts são apresentados ao público como os novos Vingadores. Mas a ameaça do Vazio ainda existe. A chegada do foguete do Quarteto Fantástico na cena pós-créditos de Thunderbolts não é só uma provocação para o próximo filme. É mais uma peça do quebra-cabeça do multiverso da Marvel. O estado precário da nave e o alerta de anomalia espacial indica que eles não vieram da Terra 616, mas de outra realidade. Com a linha do tempo cada vez mais instável e as barreiras entre os universos se rompendo, a chegada do Quarteto Fantástico significa que o seu próprio universo está desmoronando ou que eles estão tentando impedir que o mesmo aconteça com o nosso. Fica claro que o multiverso está à beira do colapso, e essa crise crescente não é por acaso. Ela está nos levando direto para Vingadores Doomsday. Bom, toda a história do multiverso nos trouxe até aqui. Todos os filmes contados até agora nos disseram tudo isso que eu te contei. Isso é tudo que você precisa saber. Doomsday, aqui, não é apenas uma batalha final. É um momento em que a realidade, espaço e tempo entram em guerra, e o universo como conhecemos pode deixar de existir. Essa destruição iminente abre caminho para o maior evento já planejado no MCU, as Guerras Secretas. Inspirado nas HQs Guerras Secretas, vai reunir heróis, vilões de múltiplas realidades em um único confronto épico. Universos vão colidir, mundos vão ser destruídos e tudo que foi construído até agora, da saga do infinito ao multiverso, vai convergir nesse ponto final. O multiverso não é só uma viagem por versões alternativas, é um campo de batalha. E cada aparição, cada anomalia, cada personagem que cruza a realidade está preparando o terreno para o fim e um possível recomeço. A guerra está chegando e ninguém sairá ileso.